Para moderar o primeiro painel Evento Legal. Evento legal aqui tem dois sentidos. O evento tem que ser legal, bacana, mas nesse caso, ele é um evento que tem que ser juridicamente legal. E para isso eu chamo primeiro, para ser o moderador desse painel, Paulo Renato Fonseca. Ele é o presidente do Espírito Santo Convention Bureau, formado em Administração e Análise de Sistema, diretor do Fornatur Turismo, agência logística de eventos do Espírito Santo também, e foi presidente, e muito dinâmico presidente, do Event Pool, que é um grande parceiro da revista Eventos, na realização dos nossos especiais Destinos para Eventos. Por favor, Paulo. Gostaria de chamar também Paulo Focaccia, diretor jurídico da Ampro, advogado, sócio da FAS Advogados e diretor jurídico da Ampro há 12 anos. É especializado na indústria da comunicação há 15 anos. O Paulo vai fazer uma apresentação razoavelmente breve, porque o objetivo principal, por favor, é que vocês tenham a oportunidade de fazer perguntas. Este é o painel que vai ser mais tempo vocês vão ter para perguntas, porque eu acredito que muitos de vocês tenham muitas dúvidas do aspecto jurídico e o Paulo vai estar aqui para responder. Paulo, microfone. Paulo, agora são dois Paulo. Paulo Renato, a condução é tua. Primeiramente, eu queria agradecer à Expo Editora e a pessoa do Sérgio Junqueira, que nos permite participar de um fórum tão importante para o desenvolvimento do nosso setor, né? E nós, capixabas, lá do Espírito Santo, que vocês devem ter visto um pouco pela televisão, tudo que a gente passou nesse início de ano, mas eu queria deixar para vocês que o nosso estado está belo e preparado para poder recebê-los nos eventos que vocês precisarem fazer. É um prazer estar aqui, né, acompanhado do Paulo. Eu sou Paulo Renato, né, e aí vamos conduzir. O Paulo vai estar com a gente aí, diretor jurídico da Ampro, e certamente é um tema muito importante e que a gente acaba não se preocupando antes de fazer o evento, então certamente a gente vai ter bastante proveito aí com o Paulo nessa condução. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo uma segunda-feira de manhã, pós-feriado, para ouvir logo nessa primeira palestra um pouquinho sobre questões jurídicas, que não é sempre o mais agradável. Queria também saudar o Sérgio Junqueira, e em nome dele, saúdo a todos os organizadores do Fórum Eventos, que está de parabéns esse ano, está muito, muito legal. Ao Xará, Paulo Renato, obrigado pela apresentação. O Sérgio, quando me fez o convite, algum tempo atrás, para falar aqui no Fórum Eventos, ele falou, poxa, vamos falar um pouquinho de questões jurídicas nos eventos, né? E aí, me debrucei um pouco sobre o assunto, do que a gente ia abordar, o que a gente podia abordar, e principalmente tudo que eu tenho vivido na minha experiência profissional, especialmente nos últimos anos. Eu tenho já alguns, apesar dessa foto aí ser de muitos anos atrás, bastante cabelo ainda, inclusive, mas a gente tem há bastante tempo trabalhado com a indústria da comunicação, especialmente com o setor de eventos, mas nos últimos anos a gente tem sentido que a busca por questões legais nos eventos, elas têm cada vez sido mais específicas. E aí, pensando o que a gente ia conversar hoje, eu falei, poxa, vamos falar de regularidade jurídica, né? Vamos falar de regularização, tudo aquilo que a gente sabe, então, alvará, licença, estava até conversando aqui com o Paulo um pouquinho antes de subir aqui, de algumas questões bastante polêmicas lá do Espírito Santo que a Prefeitura está exigindo. Vamos falar de assunto trabalhista, tem novidade.
vamos falar de assunto tributário, vamos falar de assunto contratual, isso tudo é jurídico. Como disse o Sérgio, é o segundo viés do legal, o nomezinho que a gente deu para a palestra, né? Legal, só que isso todo mundo já sabe, então não vamos falar de nada disso. Eu acho que a gente tratar dessas questões específicas, a gente vai chover no molhado, a gente não vai trazer nada de novo para vocês. Eu acho que o que a gente tem que falar na apresentação, e aí pedir permissão para o Sérgio para a gente quebrar paradigma, é falar um pouquinho do Brasil, falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo, que o país está vivendo. Né? A gente está vendo lava-jatos e moralização e, principalmente, a gente está vendo maturidade do mercado. E nós estamos também encontrando isso no mercado de eventos. Quando a gente anda por aí, visita os nossos clientes, as multinacionais, as agências, os produtores, a gente encontra pelo menos ali um sopro de maturidade, do mercado dando um próximo passo. Conto uma história muito interessante que a gente acompanhou um dos nossos clientes numa reunião para discussão de um contrato, de um grande evento, e aí o cliente, na ocasião, discutiu e chegamos ali a um bom consenso. O cliente vira e diz, ok, mas o meu prazo de pagamento são 270 dias. E por uma surpresa, e uma ótima surpresa, essa agência se levantou e disse, obrigado, mas nessas condições eu não trabalho. Isso é maturidade. Eu acho que esse é o momento que o nosso país está vivendo, e aí faço a provocação e o convite para esse fórum, para que a gente discuta esse momento do país, para que a gente discuta a maturidade. Mas como é que o jurídico vai colaborar com isso? Né? Como é que a gente vai fazer para dar essa virada? Para ajudar que os eventos, que as agências, que os clientes que patrocinam os eventos, criem valor estratégico, porque, afinal de contas, é isso que a gente precisa, mostrar que não só o setor de eventos, mas todos os setores de serviços não são commodity, que a gente tem valor estratégico, que a gente tem um objetivo a ser seguido, a ser perseguido, e que esse objetivo, ele sim, guarda a estratégia e que ele está de acordo com a estratégia da empresa. E qual é o legado que a gente vai deixar? Se discutiu muito isso no ano passado, no evento olímpico, na Copa do Mundo também, se discutiu muito o legado, mas o que é legado? Né? Quando a gente trata de questões de infraestrutura ou questões de espaços de eventos, o legado é fácil e visualizado de uma forma muito fácil, mas e do ponto de vista jurídico? Que legado que a gente vai deixar? Então, eu trago para vocês o que todo mundo tem dito e pouca gente tem explicado de fato, que é o compliance na nossa área de eventos, que a minha opinião, e circulando o mercado há já alguns anos, acompanhando os nossos clientes, é o próximo passo, é a nossa nova fronteira, trazer valor agregado estratégico para os eventos, mostrar que, além de todo o profissionalismo na organização, na produção, além de toda a perfeição que vocês entregam nos eventos, a gente também tem um compliance, a gente também consegue entregar uma segurança. O que é o compliance? Aí vocês, peço até licença, trouxe aqui a definição do Wikipedia, chato ler tudo isso, mas o compliance, muito simples, é cumprimento de regras, é estabelecimento de regras, e cumprimento dessas regras. Regras essas que, definidas de uma forma bastante profissional, vai trazer para os nossos eventos esse profissionalismo e essa segurança que a gente precisa. E mostrar para o mercado que a gente está pronto para criar o valor estratégico. Mostrar para o mercado, seja para o mercado cliente, seja para o mercado governo, não importa, mas mostrar que o nosso setor
tem de fato segurança, tem de fato estratégia e valor estratégico para entregar e não simplesmente operação. Essa, na minha opinião, é a principal fronteira que a gente precisa ultrapassar. E a questão jurídica, Sérgio, quando você diz do evento legal, eu acho que é aqui que o segundo viés do legal, que é o juridicamente correto, tem que se aplicar. Afinal de contas, as questões tributárias, as questões contratuais, as questões trabalhistas, eu acho que o velho slogan da OAB, consulte sempre seu advogado, continua valendo, né? Isso todo mundo mais ou menos sabe, isso é commodity. Aqui não. Agora, como é que se estabelece regras de compliance? Como é que se aplica isso no nosso dia a dia, né? E aí a experiência vem mostrando que a gente tem que se sustentar no principal pilar que o compliance nos traz, que é relacionamento. Então, é criação de regras de relacionamento com os nossos clientes, regras de relacionamento com os nossos fornecedores, regra de relacionamento com o nosso time. E aqui, vou me permitir no finalzinho falar um pouquinho sim de lei, vamos falar da nova lei da terceirização, falar um pouquinho de regras de relacionamento com a sociedade, super importante, isso foi muito discutido agora na Olimpíada, né? Como é que o nosso setor, como é que a organização dos eventos impacta essa sociedade. Então, a discussão que quero provocar, trazer aqui à mesa, é criação de novas regras, estabelecimento de novas fronteiras, obviamente jurídicas, com esses interfaces, de forma que essas regras, por óbvio, respeitem a legislação. Afinal de contas, a gente vive num país de direito democrático, mas que, ao mesmo tempo, elas também tragam aquele, entre aspas, plus a mais para os nossos eventos, e que mostrem esse valor agregado, e que mostrem para o nosso cliente, para o comprador, e que mostrem para quem estiver participando do nosso evento, que além de toda a inovação, a gente hoje chegou no evento, recebeu uma pulseira bacana, isso é inovação, mas também na parte jurídica a gente está inovando, também na parte jurídica a gente está levando segurança e a gente está levando valor estratégico para esse cliente. Só a partir daí a gente começa a mostrar para o cliente que evento tem um valor estratégico muito maior do que se contrata. Que evento, e assim como todos os outros serviços, e o serviço jurídico não é diferente, não é commodity, não é simplesmente guerra de preço ou guerra de quem entrega mais rápido, e sim tem valor estratégico agregado. O que a gente diz quando está tratando de relacionamento com todos esses stakeholders? Primeiro, a gente está falando de sustentabilidade financeira. Então, quando for definir, e aí é um exercício relativamente simples, mas que precisa ser feito com muito cuidado, é sentar na mesa e definir quais são mesmo as regras de relacionamento que a gente quer ter com esses stakeholders. E o primeiro, na minha opinião, até porque a gente vive num país capitalista, é sustentabilidade financeira. Mostrar para o cliente que o nosso mercado não é simples briga de taxa. Não é quem cobra 1, quem cobra 2, quem cobra 8. O nosso mercado vive pagando folha, pagando impostos, custos. Isso tudo tem que ser sustentável. Senão o cliente contrata uma agência hoje, amanhã essa agência não existe mais, né? Então, a sustentabilidade financeira tem que ser a primeira regra que a gente vai colocar para o cliente, junto com a transparência. Mostrar para o cliente o porquê que a nossa taxa é 5, é 8, é 10, é 12, enfim, o quanto for. A gente fez um trabalho capitaneado pela Patrícia, que está sentada ali atrás, de análise de sustentabilidade financeira das agências, pelo menos daquelas que estão associadas à Ampro, respeitando as diversas regionalidades, e foi muito interessante, porque se abre os custos, se conhece os custos de forma transparente, e o cliente começa a entender
que a necessidade de discussão de preço, ela não é simplesmente mera margem de lucro, ou que o cliente tem que colocar aquela discussão na sua mesa de compras, e sim tratar o próprio preço como questão estratégica. E isso é jurídico, porque a transparência ela tem que ser declarada para o cliente de uma forma bastante profissional, né? De forma que a gente não fique também muito exposto, mas o cliente entenda exatamente aquilo que a gente está mostrando. Regras concorrenciais. Então, ao entrar a uma concorrência, ou aceitar entrar numa concorrência, seja ela pública, seja ela privada, que essas regras sejam muito claras, que a gente saiba exatamente qual é o briefing que fomos buscar, né, João? Que a gente entenda o que o cliente quer. Uma coisa que eu, toda vez discutindo o contrato com meus clientes, eu me deparo qual é a real expectativa que o seu cliente tem na contratação desse evento, na organização desse evento. Isso é maturidade. Isso é maturidade, a gente discutir com o cliente essas regras de forma mais clara. Definição dos objetivos. Então, o que esse cliente quer? O que a gente quer? É importante, e é importante que isso fique claro e que isso seja estabelecido nos nossos padrões de relacionamento, e aí eu acho que cada produtor, cada agência, cada cliente tem que ter o seu, e seja respeitado na conclusão dos documentos jurídicos, no contrato que você vai assinar com o seu cliente, no briefing que você vai aceitar, na nota fiscal que você vai emitir, no produtor que você vai contratar, isso tem que ficar claro. Essa é a nova fronteira. Respeito às regras tributárias e fiscais, é claro. Se eu estou querendo mostrar para o meu cliente segurança e o compliance, cumprimento de regras, basicamente ele traz essa segurança, essa é a função precípua do compliance, eu tenho que cumprir todas as regras, obviamente. Cidadania corporativa, isso é pouco explorado do ponto de vista jurídico, né? Que valor o evento, aquele evento determinado, seja um evento pequeno, um almoço, ou seja um grande evento, como o evento olímpico que a gente teve, o que isso vai trazer de benefício para a sociedade? É valor das nossas empresas trazer esse benefício, agregar valor para esse benefício? Se for, isso tem que ser levado em frente, e isso tem que ser refletido no relacionamento jurídico com o nosso cliente. Quais são outros valores agregados? O que mais esse cliente espera? O que mais a gente espera para entregar como resultado final? E eu trago essa questão dos valores agregados, e, obviamente, sempre puxando para o viés jurídico, que é onde me compete falar, para que a gente consiga mostrar o valor estratégico agregado para esse cliente. E aí a gente consiga discutir, sim, preço, aí a gente consiga discutir, sim, prazo de pagamento, aí a gente consiga discutir, sim, que eu não tenho condições de entrar numa concorrência com 10, 12, 15 agências, muitas vezes, sem saber o briefing corretamente, que eu posso, sim, ou eu devo, sim, ter funcionário terceirizado, ter funcionário CLT, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, mostrar esses valores agregados é muito importante para a gente. Legados. Que legado a gente quer deixar em cada um desses eventos? O que o cliente espera como legado e, do ponto de vista jurídico, como é que a gente consegue formalizar esse legado? De que forma que a gente consegue escrever para o cliente que aquele legado é uma propriedade que ele comprou, que aquele legado faz parte agora dos ativos daquela empresa? Isso é super importante. Eu tive uma experiência relativamente recente, que o cliente fez uma concorrência, contratou uma determinada agência que nos procurou, com a intenção de fazer um evento, né? Um evento para o seu time. Era um evento relativamente pequeno, era um evento para 300 pessoas, dado o tamanho daquela corporação, mas o cliente não deixou claro que aquele evento, a ideia era que ele tivesse uma recorrência semestral. Então, tudo aquilo que foi criado seria repetido semestralmente. E a propriedade intelectual do meu cliente?
Isso não foi dito para ele que aconteceria, mas a gente foi descobrir. Então, se negociou no momento de conclusão desse contrato que teria um acréscimo no preço caso o cliente repetisse aquele formato outras vezes. Então, tudo isso, e aí na nossa opinião, e tudo que a gente vem vivendo no mercado, vem nos mostrando, é o que a gente está buscando com os nossos clientes e o que a gente está buscando na Ampro. É criar esse novo paradigma, é mostrar para o cliente que o jurídico de vocês, o jurídico que atua nesse mercado, ele conhece sim das regras tributárias, ele conhece das regras contratuais, ele conhece da nova lei da terceirização, mas principalmente que a gente tem que buscar o estabelecimento e o cumprimento dessas regras, que lá na linguagem do nosso cliente chama compliance, é super difundido, e todo mundo fala disso. E a gente também tem que começar a tratar do compliance dentro das nossas empresas e nos serviços que a gente entrega, para que a gente consiga mostrar de fato o valor agregado que tem os eventos. Para que a gente consiga, ao mostrar o valor agregado, buscar uma remuneração sustentável, buscar um relacionamento sustentável de longo prazo com esses clientes. Aí a gente vai começar a virada que tanto se busca nesse mercado. Há 15 anos, eu milito na indústria da comunicação, há mais de 12 anos na Ampro, e uma coisa me chama muita atenção. Esse tema é recorrente há 15 anos e sempre se faz o mesmo. Sempre se questiona e se debate a participação, por exemplo, numa concorrência com 10 agências. Mas nunca se deixa de entrar numa concorrência com 10 agências, e sempre tem uma justificativa. Eu tenho a folha de pagamento no final do... Então, ações iguais, elas, via de regra, elas vão impactar em reações iguais. Então, se a gente faz sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre igual. Mas também não dá para a gente quebrar, romper completamente com a história, com a forma como esse mercado está construído. Mas a gente tem que começar a se posicionar. E, a meu ver, e aqui como um chapéu de advogado agora, tratar o compliance como um elemento jurídico e criar essas regras de relacionamento com os clientes, de forma que a gente mostre uma robustez e que há valor agregado dos nossos serviços, é fazer diferente. É fazer diferente. É a gente tentar lutar contra moinhos, tal qual Dom Quixote fazia, e dizer que não entram mais numa concorrência com 10, e mostrar para o cliente o porquê que não dá para ele ter uma concorrência com 10. E a médio prazo a gente vai ter resultados. Tem uma historinha, antes até de entrar nesse assunto que é um pouquinho mais técnico, super engraçado, que a gente foi representando um grupo grande de agências. A gente foi num comprador de um grande banco, que tem regras, inclusive, muito cruéis para nós, né? E a gente levou, né? A Ampro tem lá os princípios de valor, que são regras de relacionamento, é basicamente um compliance sugerido ali pela entidade, e um deles é essa questão da concorrência, né? E o comprador diz o seguinte para ele: pô, eu entendo, mas e daí? Eu vou fazer concorrência com quem eu quiser. Pô, é verdade, né? Ele vai mesmo, ele pode, a gente vive no mercado livre, né? A não ser que as agências se posicionem, que mostrem que não tem condições, que não tem valor agregado para o cliente ele comprar preço, que ele tem que comprar valor estratégico. Então, esse é meu recado nessa primeira parte aqui da apresentação. Aí, eu trouxe esse assunto porque eu sei que está chamando a atenção de todo mundo, pelo menos a gente recebe umas 30 consultas por dia a respeito da nova lei de terceirização. Não vou me estender, mas, basicamente, o que essa nova lei trouxe é a permissão da atividade fim.
né? Na verdade, nunca foi proibido, legalmente proibido, terceirizar a atividade fim de nenhuma empresa, né? O que se existia era um entendimento jurisprudencial, traduzido numa súmula do TST, que dizia que a atividade fim tinha que ser prestada por funcionários regulares, funcionários CLT, apesar da CLT ser tão obsoleta, né? Então, quando a gente era fiscalizado, ou quando existia uma reclamação trabalhista de um PJ, né, eu costumo brincar que a gente entrava no jogo perdendo de 1-0. Né? O que essa lei trouxe é que agora o jogo começa 0-0. Então, sendo permitida a terceirização da atividade fim, a gente não está cometendo nenhuma ilegalidade, ainda que seja do ponto de vista simplesmente jurisprudencial. Mas, aí vem a má notícia, né? A terceirização, ou a nova lei da terceirização, ela não acaba e ela não muda as relações de emprego, né? Então, toda vez que a relação com o nosso colaborador ela tiver subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, a gente está diante de uma relação CLT. Então, aquele funcionário que tenha os 4 elementos, ou aquele colaborador que tenha os 4 elementos, ele tem que ser contratado como CLT. Se a gente perder, se a gente perder qualquer um dos 4 elementos, aquele colaborador, sim, ele pode ser, obviamente que consultem sempre o advogado de vocês, mas ele pode, na medida do possível, ser um funcionário terceirizado. A lei traz uma série de outras regras, inclusive não quero me estender esse assunto de propósito, porque ainda são regras um pouco etéreas até para nós que estão sendo, essas regras estão sendo discutidas, ainda muito debatidas, como vão ser aplicadas, mas o fato é que existe aí uma boa notícia que a gente pode passar a terceirizar a atividade, enfim, obviamente com toda a parcimônia e tomando todos os cuidados possíveis, né? E com isso, eu encerro dizendo o seguinte, que o compliance, que é tão falado e tão famoso no mercado, que tem que começar a ser aplicado no nosso, é a nova fronteira. É a partir daí, e dentro de casa, semeando essas regras de relacionamento, que a gente vai criar o novo. E o mercado merece o novo, para que a gente pare de chover no molhado, discutir sempre as mesmas questões e atingir sempre os mesmos resultados, ineficazes. Então, a gente não consegue, e olha, sou parte disso e culpa disso também, há 12 anos na Ampro, é muito difícil a gente convencer o cliente que não tem uma concorrência com o 10, que não dá para cobrar a taxa X, que tem que respeitar a propriedade intelectual, os direitos autorais da agência, sem que a gente se posicione. E essa posição é criando essas regras internas de relacionamento. E aí a pergunta que vai ficar é, qual é o legado que essa agência vai deixar, que esse produtor vai deixar, que esse cliente vai deixar? Então, isso, Paulo, e aí vou encerrar até pedindo para passar um videozinho que a Patrícia da Ampro me permitiu passar, isso é maturidade. Quando a gente tiver condições de discutir nesse nível com o cliente, e de novo, isso parte de dentro de casa, a gente vai estar diante, do ponto de vista jurídico, que é o que me compete, de uma maturidade extrema. E aí nós vamos conseguir negociar as condições que a gente tanto busca. E aí esse vídeo reflete um pouquinho essa maturidade, e aí eu encerro. So here's the RFP. I'm going through this strategic process, right, where I'm going to pick my personal trainer. You give me the designs on spec, and then we'll see how I like the finished product, and maybe I'll pay for the bills. Does that sound good? Sounds good.
do you expect friends? Not at all, no. Okay, and then how do you get clients? Customers trust me and they like the quality of work I do. I definitely want you as a client, but I'm going to start providing my services day one, so you've got to start paying day one. That's just how businesses work. What if you were just my client like right now, and you were paying for your coffee? How am I gonna know if I like a coffee? If I don't see the trust person? Be like everybody else do, you know, the Christian faith and beauty. If I do like the friends, then I will buy more friends off you for a year, but that will come with a fee reduction. And then maybe the next year after that, another fee reduction of another 20% off. But I will be doing business. No, I'm an architect, I'm a professional, and I get paid for my time. I will own all the rights to all the different trading methods we've gone through. I'm going to teach you how to do stuff, Right. and you own my intellectual property. Exactly. Absolutely not. Would I do that? Who would ever agree to that? Okay, so I'm noticing that our chemistry is not really gyrating right now. You won't put the phone on my don't you? What's the matter with you, man? I have other restaurants that will do it for free. Get out of here. Come on. Go for it. Why are you not here? Took your ass out with you. Do you do what you do for free? No. So why do you want me to? Começar o fórum com esse debate, o Sérgio sabe o que está fazendo, né? Eu acho que a lição maior é que ou nós mudamos, ou nós mudamos. Não adianta a gente ficar transferindo a responsabilidade das coisas para os outros. O momento principal que a gente está vivendo no país, eu acho, Paulo, que é essa mudança que cada um tem que fazer na condução da sua vida até hoje. As coisas viraram de cabeça para baixo. E o nosso setor, como o Paulo disse, é rápido. O nosso setor consegue ter agilidade e se reposicionar com rapidez. E essa transparência, essa conduta com o nosso cliente, com o nosso colaborador, com o nosso fornecedor, ou fazemos isso ou não vamos existir. Podemos ter vários anos e vai deixar de existir. Infelizmente, é isso que a gente tem que trazer para nós, né? Então, eu acho que começar o fórum com um debate desse é fundamental. E a questão do país, a questão política e tal, se a gente ficar esperando a solução vir de outro, não vai vir. A gente tem que se mobilizar, as entidades têm que se preocupar com o compliance, cada entidade tem que ter o selo de transparência, ela tem que buscar isso. Nós estamos trabalhando isso lá no Espírito Santo Convention, iniciando esse trabalho, porque só entidades transparentes, só entidades que dizem o porquê ela existe e o que ela quer e qual é o papel do seu associado, que uma coisa que a gente vê sempre é uma empresa ou um empresário que vai entrar numa determinada entidade, o que eu vou ter de troca? O associativismo não te dá nada de troca, ele te fortalece. Se todas as entidades forem fortes, o setor vai ser forte. Os setores fortes que têm representatividade, eles são fortes porque eles estão organizados, eles têm representatividade, eles sabem o que ele quer. E nós precisamos fazer isso no nosso setor. A gente vive fazendo evento dos outros, organizando a casa dos outros, né? Fazendo e participando, mas a gente não consegue fazer isso no nosso setor. Eu acho que o nosso desafio é essa organização e essa junção de todos os componentes do setor. A Unidestino é um exemplo disso, que a gente tem tido a oportunidade de participar, que é sem vaidade, sem um olhar para o seu umbigo, mas olhar para o umbigo de todo. Não adianta eu brigar com o Destino, com o Convention São Paulo, não adianta eu do Espírito Santo querer disputar com o Destino de Recife, nós temos que nos fortalecer
e fazer com que o setor como um todo cresça e se consolide. Eu acho que o tema é muito apropriado e vamos abrir aí para as perguntas, para quem quiser participar conosco. Alô? Oi. Só queria completar, porque essa questão do compliance, né, da gente se posicionar, ele parece um pouco abstrato, porque a partir do momento que a gente sai daqui, senta nas nossas agências, nas nossas empresas, a realidade é dura, né? Você tem a conta no final do mês para pagar, você tem o cliente que você tem que atender, a correria, né? Então, parece um pouco abstrato, fala, poxa, que legal, tudo isso é bonito, mas para mim não funciona. Funciona. O que a gente vê funcionar é dar o primeiro passo, né? O que é possível. Esses steps aqui de relacionamento que eu trouxe, de regras de relacionamento que precisam ser criadas, é o mundo ideal, né? Qual é o primeiro passo que a gente vai dar? O primeiro passo precisa ser dado. E daí para frente, a coisa vai ficando, não mais fácil, mas vai ficando mais objetiva, né? O cliente vai entendendo, né? Você vê a loucura da gente trabalhar para grandes multinacionais, que eles respeitam regras de FCPA, Sarbanes-Oxley, por aí vai, e exigem do fornecedor que tenha lá uma determinada regularidade. Eles já estão num nível super avançado. E a gente? Vamos em frente, dá o primeiro passo. Aí a gente vai começar a mudar. Só lembrando que as perguntas podem ser feitas pelo aplicativo, né, que vocês enviam, a gente recebe aqui automático. No último final de semana, na verdade, fiz uma que a verdade ocorreu pelo próprio uso do abuso de autoridade. Bom, não acompanhei esse evento, não sei qual foi a fatalidade. Não, sim, mas qual foi o abuso de poder? Bom, você tem regras, tem leis que precisam ser respeitadas pela autoridade e pela não autoridade. Então, aí a gente está diante de um fato juridicamente que deve ser tratado pelo Código Criminal, que deve ser reportado às autoridades. Então, a partir do momento que você tem um abuso de autoridade, que esse abuso de autoridade cause um óbito, como foi o que aconteceu, isso deve ser reportado imediatamente às autoridades. Então, uma denúncia, uma queixa-crime numa delegacia, para que isso seja apurado. Como o evento foi óbito, muito provavelmente isso já foi feito, feito pelas próprias autoridades. Agora, o que se deve combater, não remediar, como que a gente evita o abuso de autoridade in loco, né? Como é que a gente evita a carteirada? E aí, pelo menos a gente trata assim com os nossos clientes, com conhecimento. Então, o produtor que está lá no campo tem que saber quais são os direitos dele. Ele tem que ser treinado. Ele tem que saber que a carteirada da Polícia Militar, a carteirada da Polícia Civil, sem justificativa, sem uma ordem que o permita dar essa tal carteirada, ela é ilegal. Ela é o que vocês escreveram aí, está correto, ela é abuso de autoridade. Então, o remédio está aí, está na lei, vamos lá, vamos fazer a denúncia e tudo. E lamentar, obviamente, mas vamos prevenir, né? Vamos prevenir no campo, lá na hora do evento, que é difícil, porque está o fiscal, né? A polícia, conhecimento. As pessoas precisam conhecer os direitos, inclusive a Constituição Federal, ela não permite a torpeza, né? Ela não permite que a gente alegue o não conhecimento. Então, uma sugestão treinem os produtores. Eu sugeria, só complementando, que é uma coisa que a gente tem feito muito lá, Paulo, no Espírito Santo, reunir os envolvidos, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança,
e todos os entes envolvidos de prefeitura antes do evento, para poder discutir e saber o que vai acontecer, o que é o evento, porque isso facilita também na hora da execução em si do evento. Bom dia, pessoal. Eu sou a Andrea da Microsoft. Primeiro, obrigada, Sérgio, pelo convite. Estou achando ótimo o evento. Um ponto importante, voltando um pouquinho para a compliance, que, para mim, dentro da Microsoft, por ser uma empresa americana, eu já não tenho a menor possibilidade de fazer um evento que não seja de forma transparente. Então, eu acho sim que é possível. Eu acho que nós, como clientes, temos a obrigação de fazer vocês, agências, fornecedores, trabalharem de forma compliance. E eu acho que quando você fala sobre 220 dias de pagamento, como cliente eu fico chocada. 270. Isso é verdade? Gente. Mas, escuta, não são só 270, porque essa agência só seria permitida de emitir a nota 30 dias depois do evento e o pagamento seria 270. Então, você está falando de um ano, mais ou menos, para pagar. É banco, né? Bom, então, na Microsoft a gente paga em 30 dias, né? O que eu acho é que não pode existir mais agências que aceitam esse tipo de coisa. Eu sei que é uma coisa difícil, porque todo mundo precisa trabalhar, mas eu acho que também as agências precisam pensar, porque enquanto vocês estiverem aceitando, os clientes vão estar utilizando desse formato de pagamento. Então, eu, como cliente, fico um pedido, assim, vamos ser mais rígidos, vamos dizer mais nãos para os clientes, para fazer com que evento seja realmente uma disciplina super séria e correta. É isso. É isso aí. Tá bom? Obrigada. Quando o palestrante aborda bem o assunto, né, fica bem resolvido, aí você acaba não tendo muita dúvida, né, Paulo? Legal. Queria agradecer, então, todo mundo, estou à disposição. Desculpa. Perdão. Olá, tudo bom? Bom dia. Juan Pablo, da Reed Exhibitions e da UBRAFE. Eu fiquei muito contente com a apresentação de vocês e com o assunto, acho muito relevante para todos nós. Mas fiquei curioso nos dos slides, você falou sobre regras de relacionamento. Destacou relacionamento entre clientes, com fornecedores, com a equipe, com a sociedade. Mas acho que falta um pouco mais de relacionamento entre nós como setor, verdade? Quais são as dicas ou recomendações que você dá para todos nós terem um relacionamento mais ético e mais profissional e poder ajudar com esse novo desenvolvimento que estamos procurando para nosso Brasil? Isso é super importante e vivendo todos esses anos que eu vivo na Ampro, traz uma clareza muito interessante. Eu acho que, de novo, puxando a sardinha para a brasa do jurídico, né? A Constituição ela é clara, ela diz lá que tratar os iguais com igualdade, né? E os desiguais com desigualdade. Eu acho que a gente tem que se tratar como igual. Como disse, não sei se é o nome, me desculpe, mas Andréia, desculpe. Como disse a Andréia, eu acho que é respeito, né? Já ouvi coisas do arco da velha entre agências, né? A gente tem visto outros mercados aí na Lava Jato que tem também algumas políticas concorrenciais bastante controversas, mas eu acho que principalmente é ter respeito entre as agências e conhecimento. Aquela máxima do cada macaco no seu galho, num ambiente de concorrência leal, ele tem que ser respeitado.
né? Aquela agência que é especializada em eventos, ela tem que fazer eventos. Aquela agência que é especializada em promoções, ela tem que fazer promoção. Eu acho que a lei do mais forte e a sobrevivência a qualquer custo, ela tem que ser eliminada imediatamente, né? E entre nós, a gente sabe quem são os players que são fair e os que são unfair, né? Então, eu acho que entre as entidades e dentro das entidades, essas regras também de compliance, mas aí interna, elas têm que ser estabelecidas através, por exemplo, de certificação, né? Quem é quem? Quem faz o quê? Quem é bom no quê? Nada impede que uma agência seja bom em várias competências, né? Mas que isso seja certificado, que isso seja formalizado. Essa é uma recomendação. Essa questão, Sérgio, ela é tratada já dentro da lei de propriedade intelectual, né? E tem uma pegadinha no Código Civil muito interessante, que você só desrespeita o direito de imagem, do ponto de vista jurídico, a partir do momento que você usa o direito de imagem. E imagem não é só foto, é foto, voz, qualquer elemento que indique, se você usa aquilo para fins comerciais, né? Então, se alguém tira uma foto minha, em qualquer evento público ou não, e usa aquilo para colocar no folder para vender alguma coisa, por exemplo, aí você está respeitando o direito de imagem, né? Então, em grandes eventos, naqueles eventos onde a gente não consegue ter o que tivemos aqui hoje, pelo menos eu assinei lá uma autorização de direito de imagem, o ideal é que não se tenha a imagem de ninguém focalizada, né? Então, a foto geral, onde eu não consigo identificar um ou outro participante, aí sim eu tenho condições de usá-la. A partir do momento que eu use ou que eu tenha a imagem de alguém focalizada e que use aquilo para fins comerciais, não tem condições, eu preciso, de fato, da autorização, né? Uma solução que se traz e que é muito debatida é a anuência prévia e tácita, né? Então, é aquele cartazinho na entrada do evento dizendo que você pode ser filmado, fotografado, sua imagem vai ser usada aqui e acolá. A meu ver, um pouco arriscado. Só pedir para chegar, porque não está dando para ler a pergunta da Manuela. Manuela, essa pergunta é capciosa, né? Sim e não. Bom, vamos buscar de novo a letra fria da lei, né? A lei diz que ideias não são protegidas, pelo menos do ponto de vista de autoridade governamental. Então, o INPI não protege, você não registra ideia no INPI, né? O INPI ele só registra ideias que têm, de alguma forma, um suporte físico. Então, um nome, uma marca, um logo, um desenho industrial, por aí vai. A ideia em si apresentada para o cliente, ela não é protegida legalmente, e a gente vê muito no mercado aquele cliente que usa um pedacinho da ideia de cada um e passa para a agência do primo fazer o evento, né? Apesar da lei não proteger ou não registrar a ideias para fins protetivos, a anterioridade sim é protegida. Então, a nossa recomendação é que sempre, e aí está dentro de uma das regras de transparência de compliance, né? Que sempre se crie elementos para que a gente consiga comprovar a anterioridade daquela ideia. Então, na apresentação para o cliente, sempre datar a apresentação, sempre colocar uma frase ao final de cada chart ou ao final do próprio PPT, dizendo que, olha, aquela ideia é original, que ela tem que ser respeitada. Difícil, mas muitas vezes a gente consegue fazer com que o cliente assine um termo mesmo, declarando que ele conhece que a anterioridade daquele determinado projeto é da agência A ou da agência B, mas o mais importante é que a gente consiga, de uma forma, comprovar a anterioridade. E depois de comprovada a anterioridade, é um ponto de interrogação gigantesco, o que a agência vai fazer? Porque o que a gente ouve,
E, olha, a gente recebe muitas consultas a respeito disso. O que a gente ouve é, putz, Paulo, é verdade, mas o cara vai abrir uma concorrência no ano que vem e vai me convidar, então é melhor eu nem discutir esse assunto. É melhor. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente traz aqui maturidade do setor, o que maduramente a agência vai fazer quando tiver o direito de propriedade intelectual, como nesse exemplo da Manuela, desrespeitado, né? Lá na Ampro, eu acho que esse exemplo é interessante, porque ele é ilustrativo e bem sucedido. A gente criou o canal do Fala Mais, né? Então, no Fala Mais é anônimo, quem recebe é a Patrícia, que é a manda-chuva lá, e eu. A agência diz o seguinte: olha, o cliente XPTO usou o meu projeto assim, assim, assado, né? Isso passa por uma avaliação prévia, e a Ampro manda, em nome da Ampro, sem citar concorrência, manda os princípios de valor, as regras de compliance, para o cliente, dizendo, olha, respeite a regra, respeite a propriedade intelectual, e isso vai para diversos níveis dentro da empresa. Surtiu resultados positivos, especialmente quando a gente lida com uma empresa bem estruturada, com um setor de compliance bem estruturado do outro lado. Parece que tem uma pergunta por microfone também e tem outra na tela. Sim. Com licença. Estamos com o tempo estourado. A função meio chata. Paulo, você precisa fazer o encerramento? Agradecer mais uma vez ao Sérgio e a todos. E começamos muito bem o Fórum Eventos 2017, com certeza. Parabéns, Paulo.